Olá, Leandro Araújo falando, eu falo aqui da Vcron Soluções Google e eu quero, nesses poucos minutos aqui, falar com você, advogado e advogada, sobre aquele cliente que vem através de uma campanha do Google, mas ele vem cheio de perguntando, e isso acontece com muita frequência. Muitas vezes o advogado e a advogada que inicia a sua campanha no Google, anteriormente ele estava mais habituado com indicações que aconteciam com frequência de uma semana, 10 dias, 15 dias. E naturalmente quando o cliente vem até o seu escritório, vem até você, através de uma indicação, um componente importantíssimo nessa relação já está estabelecido, que é algo preponderante, decisivo, que é a autoridade. Alguém que indica para um amigo, para um conhecido, já passa nessa indicação a autoridade. A pessoa chega até o seu escritório já entendendo que o doutor resolve a questão que ela precisa, já tem alguém conhecido que já teve um trabalho junto com o doutor, foi bem atendido, por isso indicou. Então, nessa hora, todo aquele relacionamento inicial que às vezes exige uma apresentação, a criação de uma relação, de uma autoridade, já começa no meio do caminho e fica muito mais fácil. Essa pessoa vem entregue tudo que o doutor passa a dizer, e a doutora é lei para essa pessoa, a autoridade já está estabelecida. Não há que responder perguntas para que essa pessoa entenda. Bom, mas existem também aqueles clientes que chegam no escritório sem indicação, mas quando você não veicula anúncio no Google, isso acontece com uma menor frequência. E aí você não se depara, você não se dá conta de que a esses clientes você sim se esforça um pouquinho explicando, falando sobre o caso concreto dele, e aí as explicações elas passam despercebidas. Muitas vezes você consegue fechar um contrato, às vezes não. Mas quando você entra para o universo digital e passa a veicular anúncios pelo Google, por exemplo, os clientes passam a ligar diariamente. A frequência das conversões aumentam muito mais. E aí você começa a perceber que todos vêm com dúvida, porque a gente não tem ainda estabelecida o componente da autoridade, né, que é decisivo nessa hora, e você percebe que precisa explicar, muitos vêm com dúvida, querem ali entender um pouquinho sobre o seu caso, e você passa a determinar então que todos os clientes que estão vindo da sua campanha são clientes com dúvidas. Na verdade, a dúvida ela é algo natural de um cliente, ela já pressupõe a qualidade de cliente. A gente vai comprar uma roupa, quer informações, vai comprar um tênis, pergunta ao vendedor, pesquisa. A dúvida ela faz parte do cliente. Agora, no Google existem campanhas que você exige um pouco mais de esforço, de conversação, de relacionamento para você conseguir fechar. E existem outras campanhas de outras áreas que esse esforço é menor. A exemplo disso, vou falar um pouquinho sobre a campanha, por exemplo, do imobiliário e condominial. O cliente, existe um funil de venda, um funil que a gente pode entender como prestação de serviço. O começo, o meio e o fim desse funil. Esse cliente, ele vai até o Google num primeiro momento e ele começa a digitar assim: benfeitorias feitas a um imóvel que eu aluguei, me dá algum direito? Ele está no começo da orientação, do entendimento, e se a nossa campanha aparece para esse cliente, os nossos anúncios aparecem para esse cliente no começo da sua pesquisa, da sua trajetória, neste funil de vendas, de prestação de serviços, a gente pode sofrer diversos cliques, ter diversos gastos ali, mas a gente não encontra o cliente no time da contratação, no momento em que ele já se conscientizou de um direito que tem e que precisa de um advogado.
Então, o ideal ainda é, se eu não tenho muito dinheiro para investir diariamente, para acompanhar todo esse processo do cliente e aparecer para ele a todo momento, eu preciso então trabalhar, aparecer para o cliente num outro momento, e não nesse. E aí chega uma hora que esse cliente pesquisa sobre isso, começa a ver conteúdo, blogs e assim por diante, aí ele se dá conta lá que existem tipos de benfeitorias que pode, de certa forma, lhe garantir um reembolso, revelar sobre as benfeitorias voluptuárias, que são só luxo, jardins construídos, e que isso não lhe dá retorno, mas se foi uma benfeitoria, por exemplo, útil, e teve o consentimento do dono, ele vai, poxa, aí eu posso ter sim algo a reaver, ou se foi algo necessário, uma iluminação, algo que precisava, porque senão o patrimônio ia se depreciar, ele então executou sem o consentimento do dono, aí ele vai, ele lê, ele começa a entender, as benfeitorias então de necessidade, essas eu tenho direito, mesmo que o dono, enfim, não tenha autorizado, ele começa a se inteirar do assunto, vê ali se enquadra a situação dele, e chega no momento em que ele vai e digita assim, advogado imobiliário. E aí, muitos destes, nesta hora, quando chega no teu escritório, quando te liga, entra em contato, ele já está maturado, já é alguém que está amadurecido. Ele vai, obviamente, para fechar um contrato, não é verdade? Mas o que acontece é que, então, nós passamos, por uma questão de otimização do orçamento, a anunciar apenas para as palavras que já estão no final do funil. Ali, que já é aquele cliente que vai digitar advogado imobiliário, advogado condominial, e assim por diante. São palavras que a gente pressupõe que esse cliente já está no time de uma contratação. Acontece que no momento que a gente só aparece para termos assim, na grande maioria das vezes a gente pode aparecer para clientes que não é que já estão maduros no processo da conscientização e do fechamento, mas simplesmente não passaram pelo funil e vão direto para o telefone do advogado. E aí nessa hora, esse cliente, todo aquele processo que ele teria que fazer, que é o processo do funil de vendas, ele vai tentar fazer com a ligação ou pelo WhatsApp com esse advogado. E se esse advogado não tiver a paciência de amadurecer esse cliente, de primeiro identificar ali de fato uma demanda. Olha, eu gostaria de saber se eu tenho direitos por benfeitorias feitas em imóveis comerciais, assim por diante. E aí você pode ter nessa hora você pode se posicionar de duas formas. Alguém querendo informação. Ou não, pode ser que existe ali sim uma demanda. Vislumbra essa demanda e passa a atuar de forma a conduzir esse cliente. Olha, depende, esse imóvel é seu, me conta um caso concreto. Essa pessoa, sim, é um imóvel que eu tenho, uma pastelaria, eu precisei fazer reparos elétricos e assim por diante. Olha, sim, mesmo sem um consentimento, eu preciso analisar o contrato. Você tem um contrato de locação? Tem um contrato de locação. Está ausente lá a cláusula de que você abre mão de um... Então, aí começa a explicar para esse cliente, e aí chega uma hora que você apresenta para esse cliente que ele tem sim uma demanda, que pode entrar com uma ação, que vai trazer um retorno para ele, e você consegue ali, nessa hora, se posicionar como autoridade para esse cliente. E aí você, no final do processo, diz, vem até o escritório, me envie mais tais documentos e vamos entrar com essa ação. E aí você fecha. Alguém que poderia, no primeiro momento, ser só mais uma dúvida, você conduziu e fez todo um processo de amadurecimento, que esse cliente faria sozinho, mas muitos deles não fazem, e você faz ali conduzindo, conversando, explicando, conscientizando. Então, às vezes, você pode perder e abrir mão de muitos fechamentos. Os grandes escritórios, esses que já entendem, utilizam gatilhos mentais, veem as técnicas de condução de cliente, conseguem muito mais fechamentos, por isso, pela questão do relacionamento. Então, o Google, ele cumpre um único papel, entregar o cliente no seu escritório, mas a condução e o fechamento exige a sua expertise e da forma como você faz.